Tudo começou de forma tão absurda que eu mesmo duvidei do que tinha visto. Era noite, estávamos voltando de um jantar simples, nada demais. Ela sentada no banco do passageiro, rindo sozinha enquanto mexia no celular. Só que, de relance, no reflexo da janela, percebi que o aparelho que ela segurava não era o celular que conheço. O dela, inclusive, estava carregando no console do carro, entre nós dois. Esse era outro. Preto, com uma capinha diferente. Ela o guardou rápido na bolsa, sem saber que eu tinha visto. E, no mesmo instante, sorriu para mim como se tudo estivesse bem. Eu sorri de volta. Mas algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Estamos juntos há 17 anos, casados há 13. Temos 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Ana, de 7. Uma família normal, sabe? Rotina, boletos, fins de semana com os avós, risos e pequenas brigas, o dia a dia como qualquer casal de longa data. Sempre achei que éramos parceiros. Não perfeitos, mas sólidos. Sempre acreditei nisso. A gente compartilhava tudo, cansaços, alegrias, planos, inseguranças. A vida inteira construída a 2. Mas depois daquela noite, tudo o que ela fazia começou a parecer suspeito. Comecei a reparar em como ela levava a bolsa até para ir até a cozinha, como passava mais tempo trancada no banheiro com o chuveiro ligado, como sorria para o nada. E, principalmente, como passou a me olhar diferente, ou melhor, como parou de me olhar. O beijo de boa noite virou um selinho sem vida. O toque se tornou rareza. As conversas ficaram mecânicas. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Que talvez fosse estresse. Que talvez ela estivesse planejando alguma surpresa. Mas a dúvida já tinha se instalado, e a cada dia crescia mais. Até que numa noite, esperei ela dormir. O coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que ela ouviria. Fui até a bolsa dela, que estava encostada no pé da cama. Lá estava o celular preto. Desbloqueado. Como se me esperasse. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Eu juro que queria estar errado. Mas no momento em que abri o WhatsApp e vi a conversa fixada com o nome Coração, eu soube que minha vida não seria mais a mesma. As mensagens estavam todas lá. Não paro de pensar em ontem. Teu cheiro ainda tá na minha camiseta. Se eu pudesse, dormia com você toda noite. Aquela sua risadinha quando finge que tá brava, é a coisa mais linda que existe. Ela o chamava de meu amor, vida, meu segredo favorito. E ele respondia com a mesma intensidade. Senti uma mistura de enjoo, raiva, tristeza, vergonha. Não chorei. Fiquei entorpecido. E o pior ainda estava por vir. Rolei a conversa até o início, em busca de um nome, uma pista, qualquer coisa que me ajudasse a entender com quem ela estava tendo aquele caso. Foi quando vi a foto de perfil do contato, era o André. Meu irmão. Foi como levar um soco no estômago. O André. Meu irmão mais novo. O cara que sempre esteve comigo. Que cresceu dividindo o quarto comigo, que jogava bola comigo na rua, que me abraçou quando meu pai morreu. Ele mesmo, que me ajudou a escolher o anel de noivado. Que foi padrinho do nosso casamento. Que vinha aqui em casa quase todo fim de semana para fazer churrasco. Que as crianças chamam de tio Dé. Era com ele que minha esposa trocava mensagens de amor. Há mais de 1 ano. Fechei o celular. Sentei no chão. Olhei para ela dormindo na cama. Tranquila, alheia ao terremoto que acabava de me atingir. E eu ali, em pedaços, tentando entender como as 2 pessoas em quem eu mais confiava tinham feito isso comigo. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Levei as crianças para a escola, fui trabalhar, cumpri a rotina como sempre. E repeti isso pelos dias seguintes. Porque eu simplesmente não sabia o que fazer. Passei a observar mais. A anotar horários, padrões, atitudes. Queria entender onde tudo começou. Se foi culpa minha. Se falhei como marido, como homem, como parceiro. Mas por mais que eu buscasse justificativas, nada explicava tamanha traição. Comecei a ter crises de ansiedade. Isolado no banheiro do trabalho, sentindo o peito apertar. Parei de comer direito, de dormir bem. Me tornei um fantasma dentro da minha própria casa. E o pior, continuei fingindo. Para não destruir meus filhos. Para tentar entender se havia algo a ser salvo. Mas no fundo, eu sabia que não havia.
Numa outra noite, ela saiu com as crianças e esqueceu de esconder o celular. Peguei novamente. As mensagens mais recentes estavam lá. Ele tá estranho. Acha que eu não percebi, mas acho que ele desconfia. Queria ter coragem de largar tudo. E a resposta dele: calma, linda. Tudo no seu tempo. Ele não merece saber. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu não merecia saber. Eu, que cuidei dela quando teve depressão pós-parto. Que trabalhei feito um condenado para pagar a casa. Que abdiquei de tantos sonhos para viver o nosso. Eu não merecia saber? Desde então, tenho vivido nesse limbo. Pensando em confrontá-la, em gritar tudo. Pensando em contar para meus pais, para os pais dela, para os nossos filhos. Mas toda vez que penso em abrir a boca, lembro da carinha da Ana pedindo para eu ver o desenho novo. Ou do Lucas me perguntando se vou ao jogo dele no sábado. Eles não têm culpa. E é por eles que ainda estou aqui. Ela ainda sorri para mim às vezes. Me dá um beijo no rosto pela manhã. Me chama de amor em público. E eu sorrio de volta. Mas por dentro, sou só silêncio. Vazio. Um homem partido que finge que está tudo bem. Porque não sabe o que fazer com o que sabe. Talvez um dia eu tenha coragem de enfrentar. De destruir essa farsa. De colocar tudo às claras. Ou talvez eu continue calado, tentando proteger o pouco que restou. Talvez eu escreva essa confissão como forma de gritar o que não posso dizer em voz alta. Porque no fim das contas, estou preso entre dois caminhos igualmente dolorosos: fingir que não sei e manter minha família de pé, mesmo afundado numa mentira, ou falar tudo e ver meus filhos crescerem num lar partido, com raiva, mágoas, distância. E, sinceramente, eu não sei o que dói mais. Os dias se arrastam. Às vezes acordo no meio da noite, o peito pesado, o travesseiro molhado de suor. E ela ali, dormindo ao meu lado como se nada tivesse acontecido. O silêncio entre nós já não é desconfortável, é padrão. A intimidade sumiu. Não há mais toque, não há mais beijo com gosto. Só a representação. O teatro de um casal que, por fora, parece bem, mas por dentro está em ruínas. Comecei a evitar o André. Parei de responder as mensagens dele. Ele percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Quis vir aqui em casa. Inventei desculpas. Disse que estava na correria. Mas cada vez que ouço a voz dele, sinto nojo. Nojo por ter destruído não só meu casamento, mas também a relação de irmãos que levamos uma vida inteira construindo. O pior de tudo é que, em alguns momentos, eu ainda a amo. Ou acho que amo. Por que não se apaga assim uma história inteira? Me pego lembrando do dia em que nos conhecemos na faculdade, do nosso primeiro apartamento alugado, das noites em claro com o Lucas recém-nascido. Das vezes em que ela chorou no meu colo por medo de falhar como mãe, e eu segurei firme dizendo que ela era a melhor mulher do mundo. Essas lembranças me torturam. Porque elas existiram. E por isso dói tanto. Porque foi real. Ou pelo menos parecia ser. Outro dia, Ana veio me mostrar um desenho que fez na escola. Tinha a família inteira, eu, ela, o irmão, a mãe. Todos sorrindo. Olha, pai. Coloquei você de coração grande porque você ama todo mundo. Engoli seco. Abaixei para abraçá-la e senti uma vontade imensa de chorar. Porque ela ainda vive num mundo em que a família dela é feliz. E eu finjo com todas as forças para não ser o responsável por destruir essa ilusão. Fiquei pensando em confrontá-los. Imaginava o diálogo. Me via colocando o celular na frente dela, perguntando se ela tem algo a dizer. Pensava em encarar o André, socar aquela cara cínica dele. Exigir explicações. Pedir desculpas? Duvido que venham. Mas aí penso nos meus filhos. Na confusão, na dor, na divisão. Nas perguntas que viriam: por que a mamãe foi embora? Por que o tio não vem mais aqui? Foi culpa sua, pai. E me vem a dúvida: será que estou sendo covarde ou protetor? Fui até um advogado, em segredo. Só para saber. Ele me explicou os trâmites, falou sobre guarda compartilhada, pensão, divisão de bens. Ouvi tudo calado.
Saí de lá com mais perguntas do que respostas. Porque é fácil romper quando se está com raiva. Difícil é quando o que está em jogo são corações pequenos e inocentes que não merecem sofrer. Também pensei em tentar salvar o casamento. Sim, mesmo depois de tudo. Porque existe uma parte de mim que ainda quer acreditar que ela se arrepende, que aquilo foi um erro, que talvez tenha sido um surto. Mas cada vez que lembro das palavras dela no celular, vida, meu segredo, não merece saber, percebo que não foi deslize. Foi escolha. Foi entrega. Foi amor. Não por mim. Por outro. Pelo meu irmão. Eu queria ter alguém para desabafar. Mas não posso contar para os meus pais. Vão desabar. Não quero contar para os amigos, porque sei que vão se meter, tomar partido. E no fim, o que eu preciso é clareza, não caos. E por isso escrevo aqui. Nesse anonimato. Porque gritar no escuro é tudo o que posso fazer agora. Ontem, enquanto ela preparava o jantar e os meninos brincavam na sala, me peguei observando a cena e me perguntando, até quando? Até quando vou suportar viver cercado por sorrisos que não alcançam os olhos? Até quando vou aguentar dormir ao lado de alguém que já não me ama? Até quando vou permitir que a mentira continue sendo o alicerce da minha casa? Eu não sei. Talvez amanhã eu decida falar. Ou talvez eu continue fingindo. Talvez ela confesse. Talvez ele suma. Talvez nada mude. Talvez eu desmorone. Mas hoje eu continuo calado. Por eles. Porque amar, às vezes, é se anular em silêncio. Ontem à noite, enquanto ela dormia, eu fiquei sentado na varanda com um copo de café frio na mão. O céu estava limpo. Silencioso. E foi nesse silêncio que eu finalmente entendi que a pior traição não foi ela ter se apaixonado por outro. Foi ela ter escolhido esconder isso e continuar mentindo, dia após dia. Foi ele, meu próprio irmão, ter vindo à minha casa, olhado nos olhos dos meus filhos, rido comigo na churrasqueira, enquanto vivia uma vida paralela com a minha esposa. Eles tiveram 1000 chances de parar. Mas seguiram. Se apaixonaram à minha sombra. No meu espaço. Usando minha confiança como esconderijo. Levantei da cadeira e fui até o quarto. Peguei o celular escondido dela novamente. Estava lá, destravado, embaixo da meia na gaveta. Como se já fizesse parte da mobília. Abri a conversa. As últimas mensagens eram de boas noites carinhosos, desejos de acordar juntos, planos para um futuro. Sem mim. Sem nossos filhos. Só os dois. Ali, pela primeira vez, eu chorei de verdade. Sentei no chão, encostado na porta do guarda-roupa, e chorei como uma criança. No dia seguinte, pedi que minha mãe viesse buscar as crianças para passar o fim de semana com ela. Inocente, ela achou que estávamos planejando algo especial. Não expliquei nada. Dei um beijo em cada um,